Razão e sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 41. Antes de ouvir esse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações dos próximos episódios. Edward, tendo expressado seus agradecimentos ao Coronel Brandon, prosseguiu com sua felicidade até a casa de Lucy. E estava tão excessivamente contente ao chegar a Batley's Bury que ela pôde assegurar à Sra. Jennings, que a visitou novamente no dia seguinte, para dar-lhe os parabéns, que nunca o havia visto com um humor tão bom. Sua própria felicidade e seu próprio humor estavam, pelo menos, bastante certos, e ela se juntou à Sra. Jennings com a maior satisfação em sua expectativa de estarem todos confortavelmente reunidos na casa paroquial de Delaford antes do fim de setembro. Estava tão longe, ao mesmo tempo, de se recusar a dar a Elinor o crédito que Edward gostaria de ter lhe dado, que ela falou de sua amizade com ambos da forma mais agradecida e estava pronta a admitir que estava em dívida para com ela, e declarou abertamente que nenhum esforço pelo bem dos dois por parte da senhorita Dashwood a surpreenderia no presente ou no futuro, pois acreditava-a capaz de fazer tudo o que pudesse por aqueles que valorizava. Quanto ao Coronel Brandon, ela não só estava pronta a adorá-lo como um santo, como também muito ávida por vê-lo sendo tratado como tal, em todos os aspectos. Ansiosa para que os pagamentos a ele devidos por seus inquilinos fossem aumentados ao máximo, e resolveu aproveitar-se ao máximo em Delaford de seus criados, sua carruagem, seu gado e suas aves. Fazia mais de uma semana que John Dashwood as havia visitado em Berkeley Street e visto que, desde então, elas só haviam demonstrado interesse pela saúde de sua esposa através de uma única pergunta. Elinor começou a sentir a necessidade de ir visitá-la. Esta era uma obrigação. Contudo, que não só ia de encontro a seus próprios desejos, como também não teve o auxílio do encorajamento de suas companheiras. Marianne, não contente com recusar-se terminantemente a ir, tentou de todos os modos impedir que sua irmã fosse também. E a Sra. Jennings, apesar de sua carruagem estar sempre à disposição de Elinor, detestava tanto a Sra. John Dashwood que nem mesmo sua curiosidade para ver como ela estava desde a descoberta, ou seu forte desejo de afrontá-la, ficando ao lado de Edward, foram o suficiente para fazer com que superasse sua falta de desejo de estar na companhia dela novamente. A consequência foi que Elinor saiu sozinha para fazer uma visita que ninguém tinha menos vontade de fazer, e para sujeitar-se a uma conversa com uma mulher que nenhuma das outras duas tinha tanto motivos quanto ela para detestar. Os criados lhe disseram que a Sra. Dashwood não estava, mas antes de a carruagem partir, seu marido acidentalmente saiu. Expressou grande prazer em ver Elinor. Disse-lhe que estava indo fazer uma visita a Berkeley Street e, assegurando-lhe que Fanny ficaria muito feliz em vê-la, convidou-a a entrar. Subiram as escadas até a sala de estar. Não tinha ninguém. Fanny está em seu próprio quarto, suponho, disse ele. Irei até ela imediatamente, pois tenho certeza de que ela não fará a menor objeção a ver você. Muito pelo contrário. Agora, especialmente, não pode haver. Contudo, você e Marianne sempre foram grandes favoritas dela. Por que Marianne não veio? Elinor deu a desculpa que pôde em nome dela. Fico feliz vê-la sozinha, respondeu ele, pois tenho muito para contar. Este vicariato do Coronel Brandon é verdade? Ele o concedeu mesmo a Edward? Ouvi ontem por coincidência e estava indo vê-la propositalmente para perguntar mais sobre o assunto. É a mais pura verdade. O Coronel Brandon concedeu o vicariato de Delaford a Edward. É mesmo? Bem, isto é muito surpreendente. Sem nenhum relacionamento, nenhuma ligação entre eles. E hoje em dia, os vicariatos têm cada preço. Qual é o valor do dele? Cerca de 200 libras por ano. Muito bem. E pela próxima concessão de um vicariato deste valor,
Supondo-se que o último beneficiário tenha estado doente e que tenha sido provável que fosse vagar logo, ele poderia ter conseguido, estimo, 1.400 libras. E como ele não decidiu esta questão antes da morte desta pessoa, agora sim, seria tarde demais para vendê-lo. Mas um homem tão sensato quanto o Coronel Brandon? Estranho que ele tenha sido tão imprudente em relação a um assunto tão comum e natural. Bom, estou convencido de que há muita inconsistência na natureza de quase todos os seres humanos. Entretanto, suponho, agora que eu estou lembrando, que o caso possa ser assim. Edward só ocupará o cargo até que a pessoa para quem o Coronel Brandon tenha realmente vendido o vicariato tenha idade suficiente para assumi-lo. Sim, foi isso que aconteceu, pode acreditar. Elinor o contradisse, contudo com bastante certeza. E relatando que ela mesma havia ficado responsável por transmitir a oferta do Coronel Brandon para Edward, e, portanto, compreendia os termos sob os quais havia sido feita, o obrigou a aceitar sua autoridade. É verdadeiramente espantoso, exclamou ele após ouvir o que ela disse. Qual pode ser o motivo do coronel? Um muito simples, ser útil ao Sr. Ferris. Bem, o que quer que o Coronel Brandon possa ser, Edward é um homem muito sortudo. Não mencione um assunto para Fanny, contudo, pois apesar de eu já ter contado a ela e ela estar aguentando muito bem, não vai gostar de ouvir muitas discussões sobre ele. Elinor teve um pouco de dificuldade em impedir-se de observar que achava que Fanny conseguiria aguentar com compostura uma melhoria na condição financeira de seu irmão, que não empobreceria nem ela mesma, nem seu filho. A Sra. Ferris, acrescentou ele, abaixando a voz até o tom digno de um assunto tão importante. Não sabe nada sobre isso no momento. E acredito ser melhor manter o assunto inteiramente escondido dela, por tanto tempo quanto for possível. Quando o casamento acontecer, temo que ela precisará ficar sabendo de tudo. Mas por que esta preocupação? Apesar de não podermos supor que a Sra. Ferris tenha a menor satisfação em saber que seu filho tem dinheiro suficiente para se sustentar, pois isso deve estar completamente fora de questão, porque, com base em seu comportamento ultimamente, devemos supor que ela sinta qualquer coisa. Ela cortou laços com seu filho, o expulsou para sempre e fez com que todos sobre quem tinha alguma influência fizessem o mesmo. Certamente que após fazer isso, não se pode imaginar que ela sinta qualquer tristeza ou alegria por conta dele. Ela não pode estar interessada em nada que aconteça com ele. Não seria fraca o suficiente para jogar fora o conforto de um filho e ainda assim reter a ansiedade de uma mãe. Ah, Elinor, disse John, seu raciocínio é muito bom, mas baseia-se em uma ignorância da natureza humana. Quando a infeliz união de Edward ocorrer, pode acreditar que sua mãe ficará tão magoada quanto se nunca o estivesse expulsado. E, portanto, todas as circunstâncias que possam acelerar este terrível evento devem ser escondidas dela o máximo possível. A Sra. Ferris nunca poderá esquecer que Edward é seu filho. Fico surpresa. Pensaria que quase já teria escapado de sua memória a esta altura. Está sendo extremamente injusta com ela. A Sra. Ferris é uma das mães mais afetuosas do mundo. Elinor ficou em silêncio. Agora estamos planejando, disse o Sr. Dashwood, após uma curta pausa, que Robert se case com a Sra. Morton. Elinor, sorrindo ao ouvir o tom de importância, sério e decisivo de seu irmão, respondeu calmamente. A dama, suponho, não tem escolha nesta questão. Escolha? O que quer dizer? Só me referi ao fato de que suponho, com base no seu modo de falar, que deve ser a mesma coisa para a Sra. Morton, casar-se com Edward ou com Robert. Certamente não há diferença, pois Robert será considerado agora, para todos os fins, o filho mais velho. E no que tange a todo o resto,
Os dois são jovens bastante agradáveis, mas não acho que um é superior ao outro. Elinor não disse mais nada, e John também ficou em silêncio, por um tempo. Suas reflexões terminaram assim. Posso garantir uma coisa, minha cara irmã, disse ele, tomando-a pela mão gentilmente, falando em um sussurro horroroso. E garantirei, porque sei que ficará contente. Tenho bons motivos para pensar, na verdade. Fiquei sabendo por uma fonte confiável, não que eu tenha ouvido exatamente da boca da Sra. Ferrars, mas de sua filha, que, em resumo, quaisquer objeções que podia haver contra uma certa conexão, compreende? Ela teria preferido 1000 vezes, não teria lhe causado nem a metade do aborrecimento que esta situação causa. Fiquei extremamente feliz em ver que a Sra. Ferrars considerava as coisas por este ângulo. É uma circunstância bastante gratificante para todos nós. Teria sido, sem comparação, disse ela, o menor dos males, e ela ficaria feliz agora em aceitar. Contudo, tudo isto está fora de cogitação. Qualquer ligação não deve ser conjecturada ou mencionada, sabe? Nunca poderia ser. Tudo isso já passou. Mas pensei em contar-lhe isso porque sei o quanto deve deixá-la contente. Não que você tenha qualquer motivo para se lamentar, minha cara Elinor. Não há dúvidas de que se sairá muito bem, tão bem, ou ainda melhor, talvez, considerando-se tudo. Esteve com o Coronel Brandon ultimamente? Elinor havia ouvido o suficiente, se não para agradar sua vaidade e aumentar sua autoestima, para agitar seus nervos e preencher sua mente. Então, ficou feliz por ser poupada da necessidade de dizer muito em resposta, e do perigo de ouvir mais alguma coisa vinda de seu irmão, pela chegada do Sr. Robert Ferrars. Após alguns minutos de conversa, John Dashwood, lembrando-se de que Fanny ainda não havia sido informada sobre a presença de sua irmã, saiu da sala para ir buscá-la, e Elinor foi deixada para estreitar seu relacionamento com Robert, que confirmava, com sua despreocupação alegre, a fatuidade de seus modos enquanto usufruía do amor e da generosidade da mãe, em prejuízo do irmão banido, conquistado somente por seu próprio estilo dissoluto de vida e pela integridade do irmão, a opinião mais desfavorável que ela havia formado sobre sua mente e seu coração. Estavam sozinhos há menos de 2 minutos, quando ele começou a falar de Edward, pois ele também tinha ouvido falar sobre o vicariato e tinha muitas indagações sobre o assunto. Elinor repetiu os detalhes da história como havia dado a John, e seu efeito sobre o Robert, apesar de muito diferente, não foi menos chocante do que sobre o primeiro. Ele riu imoderadamente. A ideia de Edward entrar para o clero e viver em uma casa paroquial o divertia imensamente. E quando acrescentava-se a isso a imagem de Edward lendo preces em uma sobrepeliz branca e publicando os proclamas de casamento entre John Smith e Barry Brown, ele não conseguia pensar em nada mais ridículo. Elinor, enquanto esperava o término daquela tolice, em silêncio e imóvel seriedade, não pôde impedir que seu olhar se fixasse nele com uma expressão que demonstrava todo o desprezo que ele incitava. Era um olhar, entretanto, muito bem dado, pois dava vazão a seus sentimentos e impedia que ele os percebesse. Ele caiu em si, não devido a qualquer bronca por parte dela, mas a sua própria sensatez. Podemos tratar o assunto como se fosse uma piada, disse ele, finalmente recuperando-se do ataque de riso afetado que tinha aumentado consideravelmente a hilaridade genuína do momento. Mas é uma das questões mais sérias. Pobre Edward está arruinado para sempre. Lamento muito por isso, pois sei que ele tem um ótimo coração. É um dos camaradas mais bem intencionados do mundo, talvez. Não deve julgá-lo, senhorita Dashwood, com base no pouco tempo que o conhece. Pobre Edward. Seus modos, de certo, não são naturalmente alegres. Mas nem todos nós nascemos, sabe? Com as mesmas qualidades, o mesmo estilo. Pobre camarada. Vê-lo em um círculo de estranhos já era digno de pena o suficiente. Mas juro que acredito que ele tem um coração tão bom
quanto de qualquer outro no reino. E declaro e protesto que nunca fiquei tão surpresa em minha vida quanto fiquei sabendo de tudo. Não podia acreditar. Minha mãe foi a primeira a me contar, e eu, sentindo que precisava agir de forma resoluta, imediatamente disse a ela: Minha cara senhora, não sei o que pretendes fazer nesta ocasião, mas quanto a mim, devo dizer que se Edward se casar com esta jovem, nunca mais quero vê-lo. Foi o que disse imediatamente. Fiquei consternado de verdade. Pobre Edward. Ele se acabou completamente. Se exilou para sempre de toda a sociedade decente. Mas, como eu logo disse para minha mãe, não fiquei nem um pouco surpreso, pois já era de se esperar, com o estilo de educação que ele teve. Minha pobre mãe ficou quase que desvairada. Já viu a dama? Sim, uma vez, enquanto ela estava hospedada nesta casa. Calhei de fazer uma visita de uns 10 minutos e vi o suficiente. A mais insignificante e inadequada garota do campo, sem estilo ou elegância e quase que sem beleza. Lembro-me dela perfeitamente. Justamente o tipo de garota que eu suporia capaz de cativar o pobre Edward. Me ofereci de pronto, assim que minha mãe me contou sobre o assunto, para conversar com ele pessoalmente e dissuadi-lo de seguir com a união. Mas já era tarde demais para fazer qualquer coisa, pois infelizmente eu não estava presente no começo. E não fiquei sabendo de nada até que a ruptura já havia acontecido, quando já não podia mais interferir. Mas se houvesse sido informado algumas horas antes, creio que teria sido muito provável que pudesse ter conseguido algo. Certamente teria conversado com Edward de modo bastante enfático. Meu caro, eu teria dito, pense no que está fazendo. Está formando uma união muito degradante e uma que sua família desaprova unanimemente. Não consigo parar de pensar, em resumo, que poderia ter encontrado um jeito. Mas agora é tarde. Ele deve estar passando por privações, sabe? Isso é certo. Sérias privações. Ele havia acabado de estabelecer esta questão com grande compostura, quando a entrada da senhora Dashwood pôs um fim ao assunto. Apesar de ela nunca falar sobre isso fora de seu círculo familiar, Elinor podia ser a influência do mesmo sobre sua mente, em algo semelhante à confusão em sua expressão, quando entrou em uma tentativa de cordialidade em seu comportamento para com ela. Chegou ao ponto de expressar preocupação com o fato de Elinor e sua irmã partirem da cidade tão em breve, pois esperava vê-las mais. Um esforço no qual seu marido, que a acompanhara até a sala e prestava atenção arrebatada a tudo o que dizia, parecia enxergar tudo de mais afetuoso e gracioso. Se você gostou deste capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações. Até a próxima!